pelo delegado de Piancor mais uma vez. Vamos voltar a falar. Eu estou com a mãe da vítima, a senhora Silvana. Dona Silvana, bom dia. Tudo bem com a senhora? Eu sei que não está bem com a situação que o filho da senhora está, mas o que é que a senhora, enquanto mãe, quer relatar para a nossa equipe? Bom dia. Bom dia, né? Na medida do possível, claro. O que eu posso relatar é que parecia uma cena de filme de terror, para quem é mãe. Uma cena que eu não desejo nem para meu pior, nem para ele mesmo passar. Ele passou por uns procedimentos médicos ontem, a tarde toda. E ainda faltam algumas coisas para fazer nos dentes dele que foram quebrados. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ele tá bem, só tá quieto, calado no canto dele. Como é que foi? O doutor Rodrigo chegou na sua casa, já foi invadido? Como é que foi isso? Ele invadiu. Ele não se pronunciou, ele não chamou. Ele chegou, invadiu. A senhora estava em qual local da casa? A gente estava no quarto conversando com meu filho, justamente por ele ter discutido com a filha do delegado na escola, com a colega da escola. A gente estava falando para ele que isso não se faz, que para isso tem diretores na escola, entendeu? Só que aí ele falou, mas ela me mordeu, ela me empurrou, eu caí no chão, machuquei minha mão e estava me xingando. Eu não aguentei. É a primeira discussão que o filho da senhora tem na escola ou é comum ele ter discussão? Sendo bem sincera. Meu filho não fala com ninguém, meu filho é a pessoa mais calma do mundo. Ele mal fala em casa. Então nunca chegou relato para a senhora de problema dele na escola? Não entendi. Nunca chegou relato dele de problema na escola? Não, nunca. Ele tem 14 anos desde os 4 que ele estuda. A gente nunca foi chamado em escola, nunca diretores chamaram nossa atenção, nunca. O que é que a senhora espera que aconteça? Eu quero justiça, porque meu filho é um adolescente que não procura confusão nem briga com ninguém. E o que ele fez com meu filho não justifica. O filho da senhora é bem de saúde, o filho da senhora é normal de saúde, é bem? Ele no começo do ano, ele teve um começo tipo de depressão, entendeu? A gente tá fazendo acompanhamento dele com psicólogo. Mas ele tá bem, ele é bem. Mas não é autista não, né? O filho da senhora? Não. Então quem criou essa história? Alguém criou essa história que o filho da senhora é autista e tal? A prima dele, como é que é o nome da moça da rede social? A Lari é prima dele, é? Senhora Lari? Foi a Lari que colocou na rede social que ele era autista? A Lari é prima dele, é? Sim, é minha prima. Assim, tipo, ele é uma pessoa muito calma, entendeu? Mas não há diagnóstico de autismo, né? Que às vezes as pessoas colocam... Diagnóstico físico de atestado médico, não. Não há, entendeu? Né? Eu agradeço a participação da senhora, tá bom? Pela participação. Isso, a gente mostrou esse caso, denunciou e esperamos que de fato aconteça justiça. Lógico, é o que eu quero, justiça, só isso. Obrigado pela participação da senhora, tá bom? Eu vi a postagem que a senhora Lari colocou, que o garoto era autista e tal. Infelizmente, quando acontece uma situação assim, tem gente que coloca, não, mas era autista, não, mas era isso. Gente, a gente não pode fazer esse tipo de situação, né? Com uma forma de querer aumentar ainda mais um problema ou de criar uma situação, dizer, não, bateu um autista para comover ainda mais a sociedade. Isso não deve acontecer. Se a criança não é autista, por que dizer que a criança é autista? Né? O fato aconteceu e gera uma revolta de qualquer maneira, sendo autista ou não. Mas a mãe está dizendo, não, meu filho não é autista. Aí vem uma prima com uma forma de dar uma dimensão maior ainda da situação. Não, agrediu um autista, bateu no autista. A mãe está dizendo, não é uma criança autista. Mas sendo autista ou não, não se pode fazer isso de maneira alguma. Mas tem gente que coloca esse tipo de coisa já para ver o efeito midiático, para aumentar ainda mais. Não, bateu no idoso. Aí você vai olhar, às vezes não é um idoso. Não, bateu numa criança, já é um cara adulto já e classifica como criança para dar uma repercussão maior. Mas independente de ser idoso, de ser autista, seja lá o que for, ninguém pode ser agredido, ninguém pode ser maltratado, ninguém pode ser espancado por ninguém.
É hora de falar da Glass. Bom dia!